Olá, eu sou a Ana Catarina do Marketing e Comunicação do Instituto para o Desenvolvimento da Experiência e hoje estamos aqui em nome do IDESP para comemorar o Dia Mundial da Segurança no Trabalho. Para falar um pouco desse tema tão amplo e essencial para o andamento de qualquer operação, eu tenho aqui comigo o João Batista de Oliveira, que é presidente do IDESP, advogado, administrador e especialista em recursos humanos, e também o Valdir Gomes, que é o diretor técnico do IDESP, engenheiro elétrico e de segurança e especialista em Lean Manufacturing. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. É um prazer também. Queria aqui registrar que é um orgulho a gente estar falando nesse dia, que é o Dia Mundial aí da Segurança, e parabenizar os profissionais dessa área que lidam com a preservação da vida das pessoas. Isso é uma tarefa que dá muito orgulho de ter vocês trabalhando nessas áreas, né? Muito bem, eu queria começar aqui jogando uma pergunta que eu vou, ao mesmo tempo, falar sobre essa pergunta, dissertar em cima dela e pedir a contribuição do Valdir também, e sempre fazendo a ponte entre segurança do trabalho e o Lean Manufacturing. A pergunta é como a empresa pode promover a cultura de segurança entre os seus funcionários? Parece uma resposta muito simples, mas ao mesmo tempo não é. Primeiro que a cultura ela tem que permear pelo exemplo. Então, o exemplo tem que vir da gestão, tem que vir do chefe, tem que vir do CEO, tem que vir de todos. Não adianta a empresa ter uma política de segurança em que o presidente da empresa entra na fábrica e não usa um equipamento de proteção individual, porque o peão percebe isso. E ele percebe isso interfere diretamente na cultura, tá? Então, a primeira coisa é o exemplo. Segunda coisa, para mim, é a não omissão, principalmente dos gestores e dos especialistas da área. O que quer dizer não omissão? Quer dizer que precisa ter coragem quando identifica e observa um problema ou uma atitude errada. Então, nesse aspecto da omissão, eu queria que o Valdir contasse um exemplo que ele me contou uma vez, que não foi de dentro da empresa, e eu falei que nós íamos também fazer uma correlação com a segurança pessoal, segurança em casa, em que ele, Valdir, salvou uma vida. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu não tenho nenhum receio de dizer que o caso que ele vai contar, se ele não tivesse intervido, se ele não tivesse coragem, essa pessoa hoje não estaria entre nós. Por favor, Valdir, conta esse caso. É bom contar porque teve um resultado positivo, né? Quando tem um resultado negativo, a gente parece que faltou essa omissão que você falou aí, que não pode se omitir, né? Tem que agir, né? Eu lembro que estava fazendo uma manutenção numa sacada e o pessoal estava tirando o granito, porque essa sacada estava muito pesada, e já tinha uma trinca nas laterais da sacada, e quando eu cheguei na sacada, e tinha um pedreiro, um auxiliar, tirando, enfiando ali a talhadeira e arrancando a pedra e tal, e parecia que estava cedendo mais ainda. E a sacada com toda revestida, ele estava sem jeito de fazer um ato de segurança. Aí eu falei, não, pega aqui, mete um ferro aqui, faz um U aqui, pode com a furadeira, pode parafusar. Mas eu não tenho cinto. Eu tenho uma corda. Pega uma corda lá de nylon, amarra na cintura, faz uma calcinha, né? Tipo tem que fiar as pernas ali, travar, simulando um cinto, e puxa nas costas, tem que pegar no pescoço e faz uma cadeirinha para você. E o cara fez uma boa e amarrou. Passou 10 minutos, João e o pessoal que está ouvindo aí. 10 minutos, a sacada caiu e ele ficou num pêndulo. Pendurado. Quantos andares, Valdir? Qual a distância para o chão? Dá aproximadamente uns 15 metros. 8 vezes 3, dá uns 24 metros. Então, era morte na cerca. Né? E uma coisa que eu achei muito legal, João,
por coincidência, o nome dele era João, e o sobrenome me recordo agora, porque foi em 2007. Isso, se entrar no YouTube, aí você vai achar essa sacada aí. Mas, e eu nem estava presente, depois cheguei e contaram para mim e tal, e ele todo feliz, me abraçou, tal, agradeceu. Aí passou lá uns 2, 3 meses, chegou ele e a esposa dele, com um presentinho, sim, para mim, me lembrando, eu nem lembrava mais dele, sabe? Era o cara que passou muito rápido, né? Aí ele falou: o senhor salvou minha vida, a minha esposa, eu estou agradecendo o senhor por tá, meu marido está aqui comigo, né? O pai dos meus filhos. Então, são coisas simples, como você fala em omissão e agir, as pessoas, elas deveriam aprender a enxergar, né? Então, o americano adora falar o learn to see, né? A aprender a enxergar. Se todo mundo soubesse enxergar um pouquinho, né? Seja do lado da parte de segurança, do lado da parte de doar, né? Doar conhecimento, acho que o mundo seria muito mais feliz, né? Então, eu não fiz nada demais, acabou rendendo assim uma vida. Então, isso é muito bom. Mas eu vou completar outro pedaço, João, que você falou agora do presidente, né? Eu tenho outro caso também, numa multinacional americana, do qual eu fui gerente e plant manager. O diretor-presidente é um americano, entrou na empresa e entrou sempre se preocupar com o óculos na mão. Foi dado o óculos, o protetor ficou pendurado no pescoço. E naquela época, né, a gestão o direcionamento era meu, que vinha dos Estados Unidos. Então, eu respondia operacional para o Brasil e funcional para os Estados Unidos. Então, a política era muito forte na parte de segurança. E aí vem um presidente, entra na empresa, e eu falava com os funcionários, como você acabou de falar de omissão, eu falava com o funcionário, você pode tomar a decisão de barrar qualquer pessoa dentro da empresa. Ele barrou o presidente. E não deixou o presidente entrar, a comitiva entrou e falou: o resto pode entrar, o senhor não pode entrar. Mas ele não sabia nem que ele era o presidente. Aí, o que aconteceu? O presidente voltou até a linha que era o limite de entrada, colocou óculos, colocou protetor, e já estava até de bota. E entrou, fez o tour e tal. Aí, na hora do almoço, falou assim: chama aquele funcionário que me barrou lá, que eu quero conversar com ele. Nossa, o supervisor foi chamá-lo, falou: vai estar na rua, vai mandar ele embora. Ele foi, colocou ele sentado do lado, na hora do almoço, almoçou com ele, deu os parabéns e depois mandou um presentinho, comprou um presentinho nos Estados Unidos, não foi aqui, e não foi no free shop, foi nos Estados Unidos e mandou o presente para ele, falando da postura dele. Era assim que ele queria a postura dos seus 55 mil colaboradores ou funcionários. Foi muito bom isso aí. Excelente exemplo, Valdir, porque isso transforma a cultura. O primeiro exemplo, que se ele entra e esse colaborador que teve coragem de barrá-lo e nem sabendo quem ele era, se ele entra depois, a gente eu falo peão no sentido assim mais bonito da palavra, porque eu fui peão de fábrica, então eu sei o que é. O que rola na boca do peão vira cultura. Porque entrou uma pessoa lá, e na hora que souber que é o presidente, fala: se o presidente pode entrar, nós também, né? Aí vira bagunça, né? Excelente exemplo, Valdir. Eu queria você falou que se faz com exemplos, né? Com exemplos, exatamente. Eu queria só complementar esse tema, para a gente não se alongar muito, com uma coisa que eu considero até polêmica, que é acreditar que quando o risco existe, o acidente pode acontecer. Olha só. Isso também tem a ver com cultura. Porque nós, latinos, temos a mania de subestimar o risco. Nós temos a mania de achar que o acidente acontece com os outros e que com a gente não acontece. A partir desse momento que você começa a ter essa crença, a chance de acontecer um acidente é enorme. Por quê? Porque você subestima e você abusa.
Eu tenho um exemplo bem básico, mas bem básico, do tempo que eu trabalhava na fundição, que um mecânico caiu uma barra de ferro no pé dele, chegou até a ter uma pequena fratura, apesar da bota de segurança, e ele me contando como é que aconteceu, ele falou: JB, eu passei de manhã aqui na oficina e tinha um monte de coisa apoiado na parede, e eu pensei comigo, essa barra pode cair no pé de alguém. Ele pensou, mas ele acreditava que com ele não ia acontecer. E, portanto, ele deixou a barra no mesmo lugar que estava. À tarde, ele passou por ali, esbarrou e caiu no pé dele. Exemplo concreto. O cara teve coragem de me contar isso, tá? Porque dá vergonha de falar, né? Porra, eu falei que podia acontecer e aconteceu comigo, né? Então, o tema para mexer com a cultura é acreditar que se tem risco, o acidente, ele pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, uma hora ele vai acontecer. Então, isso... Eu gostaria de dar uma entrada nessa aí. Pode complementar, Valdir. Eu, como engenheiro de segurança, eu lembro que eu estudei e eu apliquei isso na empresa também, a tal da pirâmide da segurança, do qual a base dela são os incidentes, né? Uhum. Aquilo que você pode acontecer, não aconteceu, não quebrou nada, não teve desperdício para a empresa, para o patrimônio, não tocou em ninguém, não machucou ninguém, mas ela vai acumulando, a base vai acumulando essa pirâmide, se não falha a memória, eu estava até tentando lembrar aqui, que tem tanto tempo que eu não mexo com isso, que eu lembro que a base era 600, depois 30 era com acidentes patrimoniais, depois 10 era com acidentes pessoais, já acidentes dentro da empresa, e é morte. Então, quanto mais você mexer na base, que é o que você falou aí, olha, a base é um incidente, pode acontecer um acidente. Isso. Então, ele viu a barra em pé lá, se ele tivesse já, não vou deitar essa barra, já tomar uma ação, tal do agir que você falou, né? A omissão é a pior coisa que tem, porque vem acompanhar o erro mesmo. Aquele 1 lá da pirâmide, lá no topo da pirâmide, podia reduzir para 0,1, 0,1. Chegou a hora que não tem acidente, né? Porque você está controlando da base. Então, o Frank Bird que fez isso aí. Isso agora lembrei o nome, Frank Bird. É isso mesmo, é isso mesmo. Bem lembrado. Muito bom, Valdir. Coloca agora você aí algum tema do Lean, Valdir, para a gente ir debatendo, e depois eu volto a falar de segurança. O Lean é assim, né? O Lean é cultura, né? Acabamos de falar sobre cultura de segurança, né? E quando você faz Lean Manufacturing, dentro dos fundamentos, dentro dos conceitos e dentro da filosofia, né? É você reduzir desperdício. E quando você pensa em reduzir desperdício, o que o empresário, a maior parte dos empresários enxerga? É reduzir, é melhorar a produtividade, porque estou perdendo tempo para produzir essa peça, ou melhorar a qualidade, ou melhorar a logística, ou melhorar, sei lá, qualquer outro ponto que faça com que entre dinheiro no bolso do empresário. E o Lean Manufacturing não é só isso, né? O Lean Manufacturing é a motivação das pessoas. É tanto que é uma frase que quem me conhece sabe que eu adoro essa frase do Peter Schroeder, que ele fala: as pessoas não são contra as mudanças, as pessoas são contra ser mudadas, né? Então, traga ela para poder enxergar. Então, quando você vai fazer um evento Kaizen, um evento Lean, né? Com certeza, dentro dos parâmetros da base do Lean, a segurança é um dos pontos mais fortes. Só que você, naquele foco, você como engenheiro, ainda mais um engenheiro, ele quer o quê? Melhorar a máquina, ele quer fazer que a máquina produza mais, né? Não, mas quando você mexer no processo, mexendo na parte de layout da empresa, então um ponto muito importante é você saber as leis ou os pontos de risco. Eu lembro que a gente, quando queria colocar uma máquina mais próxima da outra, dentro da lei brasileira, fala que tem que estar lá no mínimo 1 metro de distância uma da outra, para ter, pelo menos, a parte de locomoção, a parte de entrada e
saída. E nós queríamos, na época, né, eu, jovem, já lá em 94, o primeiro Kaizen que eu fiz, long time ago. Então, a gente queria botar as máquinas tudo pertinho da outra para sair de um lado e já alimentar, tipo One Piece Flow, né? Fluxo de uma peça só, já sai alimentando e tal. Mas aí vinha as NRs e falava que, ó, a distância, do layout, tal. E aí a gente era tão... não era inocente ainda no lance do Lean. Aí a gente queria colocar um painel elétrico, e você abria a porta do painel elétrico, não tinha jeito de abrir, o cara da manutenção entrar pela metade, sabe? Tudo. Você, quando está mexendo, como é que é essa relação do Lean? O Lean, chega uma hora que você mexe em processo, seja no processo do manuseio ou no processo da parte de layout mesmo. Então, você tem que conhecer a base da segurança. Não é a base das NRs. NR tem um monte, nós somos obrigados a seguir. E a palavra obrigado, às vezes, até para o empresário, fala, pô, vem esse troço aqui para mim. Não é isso. Você tem que ter o bom senso, e o bom senso ele é muito amplo, né? Bom senso, cuidar da vida. Então, eu falava assim, gente, nós temos que chegar são e sair são daqui. Porque o nosso objetivo não é só trabalhar, é cuidar da nossa família, que é o ponto forte, né? Então, eu botava muito do Lean para poder melhorar a qualidade, melhorar a produtividade, melhorar a segurança. E a segurança era a motivação, um dos pontos a motivar. Porque o funcionário, como você deu o exemplo no primeiro tópico, ele sabia que lá podia existir um risco. E quando você conversa com o funcionário na máquina, ele sabe mais do que você. O engenheiro que vai numa máquina achando que ele vai enxergar todos os problemas, que vai melhorar sozinho, coitado, eu tenho pena de quem pensa assim. Porque não vai conseguir. O cara que está lá 10, 12 horas, ele sabe tudo. Só está faltando alguém enxergar junto com ele e dar a oportunidade. O americano fala do empowerment, né? Dá a oportunidade, dá poder para ele tomar a decisão. A hora que ele começa a decisão, aí o Lean flui, aí vai, aí chega a parte ambiental, segurança, qualidade, produtividade, aí vem um monte de redução de custo, que o empresário bate palma. E o funcionário fica motivado porque foi ele que fez. Legal, Valdir. Eu vou seguir aqui agora com a segurança num tema que é bem polêmico também. É como a empresa pode incentivar os colaboradores a relatar os incidentes, e aí entra bem na tua definição do incidente, e criar um ambiente de denúncia. Olha só que pesado que é. Sim. Por quê? Porque relatar um incidente, muitas vezes, você está denunciando um colega. Por quê? Você vai relatar que um martelo caiu de cima de uma escada e passou quase atingindo a cabeça de um colaborador. Quem deixou o martelo lá? Então você começa a entrar num terreno complicado. E a gente que sabe como é que funciona o chão de fábrica, o colaborador do chão de fábrica não gosta de denunciar colega. Não gosta. Ele se omite. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, a gente volta lá no exemplo de que o exemplo tem que ser dado pela chefia. A chefia tem que contribuir com os exemplos no dia a dia para que essa cultura comece a se transformar. Agora, eu vou ser um pouco radical e eu já vi isso em algumas empresas. Você tem canal de denúncia anônima. Abre lá um sistema de denúncia e a pessoa coloca lá o fato que aconteceu, que foi um incidente, e os profissionais vão investigar e vão descobrir quem eventualmente cometeu aquela falha, e sempre lembrando que o ideal não é punir, o ideal é você treinar, orientar e conscientizar. Mas tem situações que você tem que punir, sim. Se alguém se recusa a seguir uma norma de segurança de risco iminente, por exemplo, e eu já vi isso na minha vida, de trabalhar com equipamento energizado, num local que não é permitido, de entrar numa máquina sem travar a fonte de energia, esse cara tem que ser punido. E eu já tive casos que a gente puniu com suspensão e até com demissão. Duro.
é duro, mas a cultura se modifica dessa forma, com atitudes firmes na hora que tem que ser firme. Tá? Muito bem, Porque Valdir. o resultado dói, né, João? Quando eu sofro um Uhum, acidente, ou uma amputação, ou a morte, que eu já vi morte dentro de empresas com estamparia. uhum, Então, isso mexe com todo mundo, sabe? Sei lá, 1.000 funcionários, se aconteceu lá no galpão número 2, morreu alguém ou sofreu, aquilo lá vai assim em onda para dentro da empresa e vai sim, ter um desespero total. Aí quem é que é a pessoa? Ah, é aquela pessoa. Aí, cara, fecha a fábrica, manda uhum, todo mundo embora porque é crítico. Para não é, acontecer isso, quando você fala na parte de incentivar as pessoas a identificar os incidentes, né, que é a uhum, base de tudo, você falou na parte de punição. Eu acredito que a punição, para mim, é o último, né? É o último ponto. concordo, Valdir. Quando você Uhum, vê que não tem jeito mesmo, né? Está uhum, tendo um complô, ou se não a insegurança das pessoas falarem, a hora que você vê que não tem jeito mesmo, aí você entra com uma política mais agressiva, né? uhum, Mas a tendência mesmo é fazer com que todo mundo fale, né? Então, uhum, eu lembro quando eu fiz essa pirâmide, a gente tinha uns bottles que tinham uhum, uns ímãs, né? E você colocava um pedacinho de papel lá, um post-it, e colocava uhum, o bottle segurando. Se o bottle era um verde, porque ainda não estava crítico ainda, o amarelinho já uhum, estava crítico, e o vermelhinho estava. Já vai acontecer uhum, do incidente, já vai virar acidente. Então, sim, era instantâneo, né? E como você falou ali, coloca que não colocava o nome, não colocava o nome da pessoa. Colocava só o local que aconteceu aquilo. Aconteceu aquilo, tal, tal. E você sabe que tem hora que dá certo, tem hora que não dá, né? uhum, Porque uhum, cultura não é de um dia para o outro, né? Não é de um sim, dia. sim, E, inclusive, como nós somos especialistas nisso, cultura é, no mínimo, 3 anos para mudar. sim, Ainda mais sim, quando é uma empresa familiar, né? E eu adoro empresa familiar porque dá mais trabalho de você fazer, porque ela nasceu com o dono e o dono vai sim, ampliando, e aquilo estava na cabeça do dono. Se foi um conceito errôneo ou um conceito que aquilo para ele era certo, aquilo amplia uhum, mesmo. Então eu vejo que a punição é o segundo ponto, mas ela tem que existir quando não tem disciplina. Aí, quando não tem disciplina, ela tem que existir mesmo, porque, voltando àquela frase, você tem que chegar são e voltar são para casa. Esse é o ponto mais importante. Então, eu acho que é por aí mesmo, João. legal, legal, Valdir. Então, continua com o Lean agora, porque depois eu quero fazer um fechamento aí nessa parte da correlação do Lean com a segurança. O Lean, quando a gente fala em Lean, como a segurança do trabalho pode ser integrada à melhoria contínua em um ambiente de Lean, né? Repetindo, quando a gente fala Lean, nós estamos falando em filosofia, né? Ah, vão ser enxuto, mas enxuto em quê? Né? Eu peso 92 quilos, você, igual o corpinho seu, João, bem fininho, estou enxuto. Não, vou pesar meus 57, 60. Gente, enxuto é reduzir desperdício. Se essa gordurinha Uhum, aí está sendo um desperdício, vão reduzir. É isso que te enxerga na empresa. Né? uhum, Todo, enxergar o processo da empresa. Repetindo aquela palavrinha lá do John Shock, que ele falava, learn to see, né? Aprendendo a enxergar. E o uhum, empresário, às vezes o empresário ele custa enxergar o desperdício. E quando o empresário não enxerga, quanto mais o pessoal de baixo. Né? Então tem que uhum, ensinar. Isso é uma metodologia. Aí a metodologia vai explodindo e vai ampliando. Eu vejo o seguinte: a base, né, quando a gente fala na casa, lá da casa do Lean Manufacturing, dos fundamentos do uhum, Lean, onde o teto, né, o roof, lá, o teto é sobre qualidade, custos e entregas, né? Tudo que você faz dentro de uma casa, eu falo casa porque você pensa numa casa bonitinha, com seus pilares, o teto, né, uma casa uhum, com 2 águas só, pá, e a base ali, que é o ponto onde a segurança está.
Porque não adianta nós queremos lá entrega rápida, lá no teto da casa, qualidade e com menor custo. Você está perdendo pedaço de dedo, você está perdendo pessoas, se a gente está amputando pessoas, né? Esse não é o papel nosso de empresário, de maneira alguma. É ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro Sim. todos ganhando com saúde, né? Então, eu vejo que quando você fala em segurança, a integrada ao Lean, na melhoria contínua, né, no Kaizen, melhoria contínua, esse ambiente da fábrica, ele tem que estar dentro desse treinamento. Quando você vai passar a política da empresa e também os fundamentos, os conceitos, a filosofia, a base é projetos robustos. Quando eu falo projetos robustos, o cara da engenharia tem que saber que tem que fazer uma máquina ou fazer um produto, passar por uma esteira, ou ela se encher e sair o produto, ou ter uma solda nela. Ele tem que pensar todos os detalhes da segurança. Não adianta ele achar que aquela máquina vai reduzir desperdício, não vai perder peça, não vai lá, se ela está afetando o funcionário. Então, a base é isso. Essa integração é quando você começa a ver os conceitos, segurança é a base de tudo. E a gente fala até SHE, né? Que é o Safety, Health e o Environment, né? Ou, em outras linguagens mais jovens agora, mais novas, né? Que é o ESG, né? Que é o Environment, Social Governance. Então, resumindo, só troca as palavras, porque o gerenciar com responsabilidade social e ambiental está tudo amarrado. Desde a nossa época, que eu tinha meus 22 anos, 23 anos, quando eu me formei, né? Então, eu já passei dos 60, então tem bastante tempo nisso aí. É como a gente fala, né? A gente conta as coisas boas que nós fizemos. As coisas ruins, deixa para lá. A gente conta elas só depois, se fizer isso, vai dar isso. Já passamos por isso. Então, essa integração é trazer o funcionário, que é o cara que bota a mão ali 10 horas, para poder entender os conceitos e poder também ajudar, porque ele vai ajudar muito mais que o engenheiro, tenho certeza. O engenheiro tem o conhecimento, ele vai lá, faz os cálculos dele, tempo de ciclo, ele ganhou lá 1 minuto ou 1 segundo, ele já está satisfeito. Se conversar com o funcionário, que está ali o dia todo, ele ganha 10 minutos, ganha 15, ganha 20, entendeu? E o engenheiro apanhando para caramba para ganhar 2, 3 minutinhos numa máquina. Essa é a integração. Traga o funcionário para dar sucesso. Legal, Valdir. E você, de certa forma, já complementou o que eu ia falar da integração que eu acredito entre a segurança e o Lean, né? Por quê? Porque a segurança é a base, né? Eu só queria reforçar com uma palavra que você sempre fala dentro do Lean e para mim ela tem um peso igual ou até maior, vou dizer, que é a disciplina. Porque não adianta você ter processo, você mapear, você identificar risco, se você não tiver a disciplina, como aquele exemplo que eu falei, você passa, vê um risco e passa de lado, não tem coragem de ir lá e corrigir ou de apontar o risco, né? Então, a disciplina é a base das duas filosofias, né? E a segurança, como você bem falou, ela é a base do Lean Manufacturing, né? Eu lembrei de um exemplo aqui muito legal. Uma vez nós estávamos fazendo uma cipate e nós colocamos uma lata, um galão ali, de, sei lá, de 5 litros, 3 litros e meio, sei lá, uma lata lá, com óleo e água. Aí passava, e botou bem no meio do corredor, né? Aí vinha aquele pessoal, 2, 3 pessoas, olhava assim e passava e ia embora. Aí tinha outro que botava o dedão, cheirava o que era aquilo e ia embora. Aí chegou um senhorzinho, pegou a lata, sem olhar nada que estava dentro, pegou a lata, levou. Aí lá fora, nós tínhamos colocado câmeras para poder saber o que a pessoa ia fazer, foi lá, levou para o carinho do tratamento de fluentes, falou, isso aqui está com água, óleo, uma emulsão aqui, e se tornar, alguém pode machucar, ou se jogar na canaleta, pode poluir. Então, olha... Então, a decisão, ele não questionou. E teve outras pessoas que pularam em cima, porque às vezes o corredor era curto,
Aí passaram duas, Sei. 3 pessoas, o cara pulou isso da lata, sabe? Pulou do outro lado. Meu Deus. Então, aí volta aquela primeira pergunta que você falou, o negócio da omissão, de agir, Sim, de querer, já sim. está com a cultura pronta, aí ele É já isso toma aí. uma decisão. É isso que faz a tal da disciplina, né? Porque você já começa a saber que a separar não o errado do certo, mas separar aquilo que agrega valor e aquilo que não agrega valor. Por isso que tem muito a ver com o Lean e a segurança se complementam, né? Valdir, uma última mensagem para a gente encerrar essa live aqui, acho que foi muito legal, acho que a gente espera ter contribuído aí um pouco com esse tema que é tão importante para o Brasil e para o mundo, né? A minha mensagem, voltando a falar da segurança das pessoas, da segurança em casa, o exemplo que você deu aí que foi fantástico. Eu queria lembrar que esses conceitos valem para dentro de casa. Então, quando a gente fala desses riscos, claro que a empresa tem muito mais processos, tem muito mais potencial de risco, mas em casa você tem uma panela que está com o cabo virado para fora do fogão, você tem um vidro que a criança pode subir. Então, eu queria deixar essa última mensagem e nós não vamos dar aqui uma lista de coisas que tem risco, mas hoje o mundo está tão fácil que se você clicar ali na internet, lista ali os 10 riscos principais de acidente em casa com criança ou com adulto. Você vai ter. Então, eu queria deixar essa mensagem para que as pessoas façam isso e pratiquem a segurança também dentro de casa. Então tá bom, eu vou pegar o gancho seu aí, você já abriu um leque legal aí, cara. Eu vou para o trânsito, né? Legal? O trânsito, porque quando a gente está dirigindo, a gente acha que está dirigindo para a gente, né? E a gente tem que estar dirigindo para as pessoas também, né? Para ver, já fazer tipo o dos incidentes, né? Já interpretar o que a outra pessoa está atrás de você, ou a distância está correta, ou está do lado, você vai entrar na direita, você está na esquerda, qual o transtorno que vai ser. Então, tudo isso é pensar um pouco mais, né, nas pessoas, porque você já pensa, naquilo que está com você, você pensa, você tem amor por aquilo que está com você. Mas às Uhum. vezes você deixa de ter amor pelos outros. E às vezes não, aí afeta você também. Aí você fala, puxa vida, eu deveria ter feito essa manobra e não fiz. Não deveria ter esses gestos que algumas pessoas, Uhum. tem hora que eu vejo cada gesto assim absurdo e coisas tão banais, parece que as pessoas estão estressadas o tempo todo, né? Então, tenta trazer para dentro de você, né, do seu eu sou, né, para poder Uhum. interpretar isso para caramba, nós estamos no mesmo mundo, nós estamos no mesmo lugar disputando, e não é disputar, nós estamos coletando as coisas boas que Deus nos deu nesse mundo aqui. Então, Sim. vamos viver. A gente fala viver com amor, não é o modo entre aspas, mas respeitando uns aos outros, né? E isso serve isso para a vida, sua vida particular, sua vida familiar, sua vida profissional, engloba aí. Então é isso aí, João, que sejamos felizes, né? Respeitando as pessoas e o próximo. Legal, Valdir, acho que esse complemento do trânsito veio bem a calhar. Eu acho que consegue complementar tudo que a gente falava. Legal, obrigado aí a todos, obrigado Valdir, obrigado Ana, e até a próxima. Obrigado, João, foi muito bom estar aqui. Aninha, foi muito bom estar aqui. E o pessoal aí. Pessoal, escuta ponta a ponta, hein? Não perde nada não, foi bom, hein? Valdir, JB, eu quero agradecer vocês pela partilha. Muito obrigada, muito rico. Eu aprendi muita coisa aqui com vocês e tenho certeza que quem assistir também vai. Queria deixar aqui para os nossos seguidores que a gente espera que nossos conteúdos ajudem muito vocês em todos os seus processos e dias e que pelo menos a gente consiga trazer insights importantes para que possam ser discutidos dentro das suas empresas. E se vocês precisarem, quiserem conversar mais com um especialista do IDESP sobre esse e vários outros assuntos, é só chamar via site, via nosso e-mail. No final do vídeo vai aparecer todos os canais de contato. Muito obrigada a todos.